Olá, eu sou a psicanalista Cleide Oliveira e hoje quero falar um pouco de psicanálise dentro da teoria da psicanálise. Entenda o pensamento de Freud. A psicanálise é um método de investigação da mente humana e dos seus processos que eleva a mente para além das suas relações biológicas e fisiológicas. Para tanto, ela toma como objetos processos mentais, emoções, sentimentos, impulsos e pensamentos que determinam os indivíduos. A história da psicanálise está relacionada com a figura de seu precursor, Sigmund Freud, 1856 a 1939. Ao longo de seus estudos, Freud elaborou toda uma teoria psicanalítica que formou as bases para uma nova ciência dotada de métodos próprios para a investigação dos processos da mente humana. Freud revolucionou o modo de compreensão do ser humano. Se opôs à tradição da modernidade, onde havia o apelo da razão com uma faculdade plena, livre e consciente de suas escolhas e atos. O inconsciente e a psicanálise. A psicanálise traz a ideia do inconsciente como a parte mais significativa dos processos mentais, influenciando todo o modo de viver dos sujeitos. Para Freud, o inconsciente é constituído de desejos e pulsões que, reprimidos, podem gerar efeitos nocivos à saúde psíquica do sujeito, neuroses. Ele desenvolveu a análise como um método de cura dessas neuroses, através da fala, em uma relação entre o analisando, sujeito que se submete à análise, e o analista, o psicanalista, busca-se a origem dos problemas de ordem psíquica. Freud afirmava que dar voz ao inconsciente era a forma mais eficaz para a superação de traumas e a cura das desordens dos processos mentais. Id, ego e superego. O sujeito em Freud é composto por duas partes inconscientes, id e superego, e uma consciente, que é o ego. O id representa o lugar das pulsões. As pulsões são impulsos orgânicos e desejos inconscientes que visam ao prazer e à satisfação imediata do indivíduo. Está relacionado com o prazer sexual, a libido. O ego, eu, é a consciência. Desenvolve após o id. Realiza uma espécie de meditação entre as pulsões do id e a sua adequação com a realidade. Cabe ao ego encontrar um equilíbrio entre o id e a terceira parte da mente, que é o superego. O superego é outra parte inconsciente relacionada com a censura das pulsões realizadas pela sociedade através da moral, da educação recebida pelos pais e os ensinamentos de como se deve agir ou se comportar. Essa estrutura cria uma representação do eu ideal e o superego, supereu, impõe suas repressões ao id. A infância na teoria freudiana. A pulsão pelo prazer é presente nos indivíduos desde muito cedo e ao longo da infância vai se transformando. Freud constatou 3 fases de formação da sexualidade, chamada de fase oral, prazer pela boca, leite materno, mamadeira, chupeta e objetos. Fase anal, prazer pelo ânus, fezes, excreção, massas e produtos gelatinosos, se sujar e etc. Fase fálica ou genital, o prazer se estabelece nos órgãos genitais e zonas que os estimulam. Nesse período, desenvolve-se o chamado complexo de Édipo. O sujeito, como na tragédia grega do Édipo, deseja matar o pai e assumir seu lugar junto à mãe.
Dentro desse processo, o id desenvolve desejos incestuosos sobre o pai ou a mãe, gerando um conflito com a figura paterna ou materna. Segundo Freud, independente da forma como o complexo de Édipo é superado, esse período vai orientar todo o desenvolvimento psíquico do sujeito. É absolutamente normal e inevitável que a criança faça dos pais o objeto da primeira escolha amorosa. Porém, a libido não permanece fixa nesse primeiro objeto. Posteriormente, o tomará apenas como modelo, passando dele para pessoas estranhas na ocasião da escolha definitiva. Durante o desenvolvimento do superego, aproximadamente dos 6 anos até o início da adolescência, o indivíduo deixa de lado o prazer genital e passa a se adequar à sociedade. É chamado de período de latência. As repressões do superego moldam o indivíduo e orientam suas ações. Com a adolescência, o prazer genital retoma sua relevância, mas submetido às repressões do superego. O ego encontra-se em meio às pressões da sociedade, a busca pelo prazer do id e a repressão do superego. A busca pelo equilíbrio dessas forças é o que torna o período da adolescência tão conflituoso e instável. Após a adolescência, o conflito entre essas forças se mantém, mas de maneira mais equilibrada. A psicanálise e os transtornos mentais. A psicanálise freudiana tem como base a relação do eu consciente e do eu inconsciente. Os diversos tipos de transtornos mentais decorrem de questões relacionadas ao inconsciente, possuindo algum tipo de manifestação. Em uma mente equilibrada, o ego recalca os impulsos do id, ao mesmo tempo que impõe limites ao poder do superego. O desequilíbrio dessa função é a origem dos principais transtornos mentais, entre eles a neurose e a psicose. Sobre a relação do eu consciente com as formas inconscientes que atuam sobre ele, Freud afirmou: o ego não é o mestre em sua própria casa. A neurose é uma forma que o inconsciente encontra para lidar com traumas e conflitos. A partir da impossibilidade de lidar com esses eventos, a mente produz efeitos observáveis que influenciam em maior ou menor grau a vida dos indivíduos. A psicose, por sua vez, distingue-se da neurose pela incapacidade do indivíduo perceber o que é e o que não é real. Desse modo, a psicanálise busca acionar por meio da fala as causas desses traumas e conflitos inconscientes através da interpretação. Para Freud, o inconsciente jamais se tornara consciente, mas alguns pontos podem ser interpretados através das técnicas da psicanálise. Por exemplo, a interpretação dos sonhos e a livre associação de palavras. O legado de Freud. Ao longo dos anos, a revolução gerada pelo pensamento freudiano influenciou todas as áreas das ciências humanas. Isso levou os autores a desenvolver suas ideias, tomando o pensamento de Freud, ora como base, ora como alvo para contestação e melhorias. Numa comparação, Freud está para a psicanálise, assim como Sócrates está para a filosofia. Não desejo suscitar convicções, e o que desejo é estimular o pensamento e derrubar preconceitos. Freud, 1917. Esse foi mais um estudo da psicanálise do Instituto de Estudos e Desenvolvimento Humano, Cleide Oliveira.